pessoal, eu quero começar esse vídeo perguntando para as mamães e papais que me assistem se o seu filho ajuda em casa. A Juliana, meu filho, é muito novo ainda. Nunca é cedo demais para ensinar a criança a ajudar em casa. Se você quer que o seu filho ou filha aprenda a se virar sozinho e a ter responsabilidade, o melhor momento para ensinar ele ou ela é agora. E quando falamos em organização, quanto mais cedo a criança aprender que cada coisa tem o seu lugar, mais fácil será para ela quando for adulta. E esse processo todo de organização e de limpeza vai ser muito mais prazeroso para ela. Depois a gente conversa mais sobre isso. A primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que todo mundo que mora na casa deve ajudar na organização e na limpeza da casa. Pelo simples fato de que mora na casa. E se mora na casa, tá ajudando a fazer sujeira, então é justo que a pessoa também ajude a limpar. E se você, mamãe e papai, é contra o machismo e aquela história de que existe serviço de mulher e serviço de homem, você precisa ensinar o seu filho ou sua filha a não pensar dessa forma. Você precisa dar o exemplo. É importante que seus filhos vejam no dia a dia que o homem pode lavar a louça assim como a mulher pode lavar o carro, por exemplo. E que qualquer um dos sexos pode fazer qualquer tipo de tarefa que seja necessária. Além dessas questões, se você quer que seus filhos aprendam a ser organizados e a fazer a parte deles nas tarefas da casa, é importante que você dê o exemplo fazendo as suas tarefas. Você não quer que a criança deixe o sapato dela jogado? Onde que está o seu sapato? Ele tá jogado também? Ou ele tá no lugar certo? Crianças até determinada idade costumam imitar o que os pais fazem. E nesse momento, a melhor coisa é você dar o exemplo para que ele aprenda desde cedo com os seus atos. E ensinar a criança dessa forma, através do exemplo, é muito mais efetivo e muito possível. Além de ser muito melhor do que obrigar a criança a fazer uma coisa que você não faz. E para ajudar você a saber que tipo de atividade você pode dar para o seu filho fazer de acordo com a idade dele, eu fiz algumas pesquisas e vou dar alguns exemplos para vocês. A partir de 1 ano de idade, faça as tarefas junto com a criança. Então, por exemplo, se você for tirar o pó da casa, dá um paninho pra criança brincar e achar que tá ajudando também. Quando você for guardar os brinquedos, chama ela pra ela tentar te ajudar. Coisas bem simples e principalmente pra ela estar no momento que você tá fazendo esse tipo de organização de limpeza, pra ela ver você fazendo e depois começar a imitar. De 2 a 3 anos, ela já pode ajudar realmente a guardar os brinquedos, colocar o sapato no lugar e a colocar a roupa dela no cesto de roupa suja. Com 4 a 5 anos, ela já pode ajudar arrumando a cama dela, arrumando a mesa para as refeições e também pode regar as plantas. Entre 6 e 8 anos, ela já pode aprender a lavar a louça, varrer a casa ou aspirar e aguardar as compras no armário. De 9 a 11 anos já pode preparar lanches simples, tirar o pó da casa e cuidar dos animais de estimação. E de 12 a 14 anos ela já tem habilidade suficiente para limpar banheiro, colocar roupa para lavar e preparar outras refeições. Essas são apenas algumas sugestões. Você pode testar em casa e ver o que você se sente seguro de deixar sua criança fazer ou começar a testar e, claro, você sempre supervisionando e dando apoio para ela. Outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é o modo como você vai ensinar a criança a fazer alguma atividade. Se você quer que a criança aprenda e encare essa atividade como qualquer outra, como escovar o dente ou tomar banho, é preciso que você ensine ela não passando a impressão que uma atividade como arrumar o quarto é uma punição ou um castigo. Limpeza e organização não precisam ser vistas dessa forma porque elas não são coisas ruins, são apenas atividades, como qualquer outra que precisam ser feitas. E se o seu filho ou filha aprende que organização e limpeza da casa é algo simples, tranquilo e até divertido de se fazer, eles vão crescer e se tornar adultos que vão encarar essas atividades domésticas com muito mais tranquilidade e normalidade, não vendo como um fardo ou algo ruim de ser feito. E certeza que eles vão te agradecer. E conforme você for ensinando ele ou ela a fazer as atividades, tome cuidado para não forçá-los a fazer do seu jeito ou a acertar de primeira. Leva tempo para desenvolver habilidades. É preciso ter paciência nesse período inicial, incentivar e motivar a criança em cada pequeno progresso que ela tiver e dar espaço para que ela tome decisões e coloque o toque pessoal dela nas atividades que ela está fazendo. Vou dar um exemplo pessoal para vocês disso que eu tô falando. Quando eu era pequena, a minha mãe queria que eu arrumasse meu quarto. Então eu ia lá e arrumava, por exemplo, as bonecas de uma prateleira X do quarto. Passava um tempo, eu ia pra escola e quando eu voltava, eu via que minha mãe tinha guardado as minhas bonecas que estavam naquela prateleira em outro lugar. Porque na cabeça da minha mãe tinha mais lógica que as bonecas ficassem em outro lugar, por exemplo. Mas quando isso acontecia, eu ficava muito irritada, porque na minha cabeça, na minha organização,
As bonecas tinham que estar naquele lugar. Eu ficava brava e reclamava quando isso acontecia, e levou um bom tempo para minha mãe entender que existem formas diferentes de organização, e se aquele era o meu quarto, eu tenho que ter autonomia para organizar ele, arrumar do jeito que eu quiser. E principalmente quando a gente fala do quarto da criança, é importante dar um pouco mais de liberdade para ela, que é o cantinho dela, né, que ela possa criar as regras dela, em conformidade com as regras da casa também. Você pode dar uma dica ou outra relacionada à organização e limpeza, mas a criança, ela deve tomar as decisões sobre o espaço dela. Isso ajuda muito na formação do caráter e da personalidade dela. Mas algumas dicas sobre crianças e organização. Quando elas são crianças, é muito comum que elas enjoem muito fácil dos brinquedos. Então a dica aqui é que você separe aqueles brinquedos que ela enjoou, guarde no armário, deixe ali por um tempo até ela esquecer deles, e quando ela enjoar daqueles que ela tá brincando, você faz um rodízio, você troca. Pega de volta aqueles brinquedos que você guardou e guarda no armário aqueles que ela tá meio enjoada. Para criança, os brinquedos vão ser novidade, vão parecer até novos. Isso ajuda a não precisar ficar comprando brinquedo novo o tempo todo e também a não ficar juntando muita bagunça. Se for possível, deixe os brinquedos organizados e categorizados para as crianças. Você pode guardar eles de fácil acesso para a criança em caixas, em cestas, separados por categorias. Assim fica mais fácil da criança achar o brinquedo que ela quer e também fica mais fácil depois de guardar esses brinquedos. Incentive a sua criança a brincar com um tipo de brinquedo por vez. Então, se ela estava brincando de massinha e você notou que ela perdeu o interesse e quer pegar uma boneca, incentiva ela primeiro a guardar a massinha e depois pegar a boneca. Assim ela vai aprendendo a manter as coisas em ordem. Conforme seu filho for crescendo, é importante que você crie uma rotina de atividades para ele ou ela fazer, conforme a idade que a gente comentou antes. E com o passar do tempo e a repetição, a criança vai aprender o local que tem que colocar a mochila quando chegar na escola, o tênis e assim por diante. Mas tenta criar essa rotina junto com a criança. Se, por exemplo, tem um desenho que a criança gosta muito que passa determinado horário, e nesse horário você quer que a criança arrume a cama dela. Numa situação como essa, a criança vai ver o ato de arrumar a cama como uma coisa ruim, uma coisa horrível, porque ela tá perdendo o desenho favorito dela. Então, nessas horas, é importante a gente ser flexível e tentar entrar em acordo com a criança. Se o desenho começa em determinado horário, a criança pode arrumar a cama antes ou depois da atividade. Vocês podem conversar e criar essa rotina juntos. Mostrando que você é flexível, você também ajuda esse processo não ser algo traumático, algo ruim. Também mostra para a criança que o que ela pensa, o que ela gosta é importante e é valorizado na família. E nessa rotina você pode incluir também as tarefas da escola, as atividades de higiene, como banho, escovar dente. E conforme a criança for crescendo e aprender a ver as horas, por exemplo, você pode colocar os horários dessas tarefas junto com a lista, né, de todas elas em um local que fique de fácil acesso para a criança poder ver e poder saber o que ela precisa seguir. E bom, pessoal, cada mãe e pai sabe o que é melhor para sua criança, mas é importante que vocês saibam que ensinar ela a se virar, a ter responsabilidade, fazendo atividades da casa, ajudando em casa, só vai ter benefícios para ela, só vai ajudar na formação do caráter dela e na individualidade e independência dela. Então comece aos poucos, dê primeiro exemplo, não esqueça disso, e vai incluindo algumas atividades conforme a idade do seu filho, as habilidades que ele tiver, e aos poucos vai criando uma rotina de tarefas de uma forma leve e descontraída, que as chances do seu filho crescer e se tornar uma pessoa organizada vão ser muito grandes. Se vocês querem mais dicas sobre como incluir a criança na rotina e no dia a dia da casa, eu recomendo para vocês o canal da Flávia Kalina. Quem ainda não conhece, eu vou deixar na descrição, que ela dá muitas dicas sobre educação, sobre ensino, como deixar a criança ter liberdade e tarefas também dentro de casa. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e me conta nos comentários uma tarefa que seu filho faz dentro de casa ou uma tarefa que você quer que ele comece a fazer. Um beijo e até o próximo vídeo!